Olá, crianças! Como é bom estarmos juntos novamente nessa série Bora Mergulhar. E vocês já ouviram a explicação. Bora quer dizer rapidamente alguma coisa com urgência e mergulhar, pular dentro da água. E você sabe que em cada Culto Kids nessa série Bora Mergulhar, estamos aprendendo um novo tipo de mergulho. Já aprenderam na primeira lição, certo? Que foi o mergulho livre. Quando a pessoa mergulha livremente, que ela não precisa usar algum aparelho para estar fazendo o seu mergulho. Entre os historiadores, há relatos de que o mergulho tenha se iniciado na Grécia Antiga. Nessa época, a atividade do mergulho era praticado com o intuito da guerra, recuperar objetos valiosos no fundo do mar ou dos rios. Enfim, era uma atividade mais na área militar ou para se ganhar dinheiro. O mergulho também serviu para as guerras, onde eles aprenderam a utilizar o mergulho como uma forma de ganhar vantagem sobre os seus inimigos e para atacá-los. No Culto Kids desta semana, vocês aprenderam sobre o mergulho livre domingo passado. E hoje nós vamos aprender sobre o mergulho sem limites. O mergulho sem limites é uma modalidade mais aventureira para quem gosta de mergulhar nas profundezas. É o mergulho sem limites usado com um lastro e serve para diferentes categorias. Nós temos hoje no mundo as 3 maiores lastros de mergulho, né? Na Bélgica, 33 metros, na Itália, com 40 metros e na Polônia, com 45 metros de profundidade, a mais profundo a piscina com lastro para mergulho, apenas para conhecimento. Então, é uma modalidade onde vamos às grandes profundezas, onde o mergulhador também pode usar um balão, um colete inflável ou ainda outro meio mecânico para poder vir à tona, emergir mais rapidamente. Então, esta é a modalidade do mergulho desta lição, o mergulho sem limites. Olá, crianças, tudo bom? Voltamos para mais um tempo no Mergulhando na Palavra. E o versículo de hoje é Salmo 145, 18, que diz o quê? Ele está perto de todos os que pedem a sua ajuda, dos que pedem com sinceridade. Salmos 145, 18. Muito bem, vamos memorizar esse versículo e preste atenção. Deus, ele está perto de todos que pedem um help para ele, né? Uma ajuda. Ele está perto no sentido que ele está presente em toda parte, todo momento, no seu amor e no seu cuidado por nós. A palavra-chave para pedir a ajuda de Deus é sinceridade. Quando uma pessoa diz diariamente a verdade, nós afirmamos que ela é o quê? Sincera. Desta forma, a sinceridade vem como um substantivo, indica o quê? Veracidade de algo, ou seja, as palavras ditas e as atitudes são verdadeiras, elas não são falsas. Vamos dar um exemplo. Imagine uma criança que passou o semestre todo estudando a palavra de Deus, estudando as matérias para a escola, fazendo o OLEP todos os dias. Mas aí chega o dia da prova e ela fica nervosa, muito nervosa, e ela não lembra a resposta de uma questão na prova. Naquele momento, ela lembra de Deus, da palavra de Deus, e ela ora, ela pede um help. Deus, me ajuda, esqueci essa matéria, eu estudei. E aí, Deus zeloso, cuidadoso, está ali e dá um help para ela. Ajuda ela a lembrar aquela resposta. Mas por quê? Porque ela foi sincera. Então, a chave é a sinceridade, ok? Vamos memorizar o versículo? Vamos lá? Vocês lembram qual é o versículo de hoje? Salmos 145, 18. Ele está perto de todos os que pedem a sua ajuda, dos que pedem com sinceridade.
Salmos 145, 18. Mais ou menos, né? E você, criança de casa, está conseguindo memorizar? Mais uma vez, todos juntos e bem forte para ajudar nossas crianças a memorizar o versículo. Vamos lá! Salmos 145, 18. Ele está perto de todos os que pedem a sua ajuda, dos que pedem com sinceridade. Salmo 145, 18. Muito bem! Parabéns, vocês estão melhorando a cada dia mais. Estou gostando. Espero que vocês aí de casa tenham memorizado esse versículo. Caso não tenham memorizado, peguem a sua Bíblia, leiam Salmo 145, 18. Ele está perto de todos os que pedem a sua ajuda, dos que pedem com sinceridade. Salmo 145, 18. Memorize em casa. Até a próxima semana. Tchau, tchau. Oi, crianças! Como é bom estarmos aqui nesta série Bora Mergulhar. E hoje, você já sabe, o nosso tema é Mergulho Sem Limites. O nosso mergulho está baseado no livro de Jonas, no capítulo 1, começando do versículo 15, indo ao capítulo 2, versículo 10. Mas vamos lembrar um pouquinho daquilo que o pastor Tiago nos falou a semana passada? Pois é, nós vimos que os marinheiros pegaram Jonas e jogaram ele no mar. E ali ele realiza o mergulho livre. Jonas é jogado no mar sem nenhum tipo de equipamento. Jonas, ele achou que ele poderia viver da forma como ele queria. Ele achou que não precisava seguir a vontade de Deus. E você sabe que existem pessoas que hoje em dia também fazem isso. Elas acham que elas são autossuficientes, podem tomar suas decisões, podem fazer tudo do seu jeito. Confiando em suas próprias forças, Jonas então está no mergulho livre. A Bíblia nos diz que assim que os marinheiros jogaram Jonas no mar, o mar se acalmou. Os homens mal podiam acreditar no que estava acontecendo. Mas algo importante aconteceu naquele momento. Eles acreditaram no Deus de Jonas, porque eles viram que foi algo sobrenatural. Eles foram salvos, eles clamaram pelo Deus de Jonas. E não só isso, eles ofereceram também sacrifícios para o Deus de Jonas. Jonas, naquele mergulho livre, acontece algo maravilhoso. Deus envia um peixe, sim, um grande peixe, para pegar Jonas. A palavra de Deus nos diz, ordenou que um peixe fosse ali engolir Jonas. Essa ideia de ordenar quer dizer o seguinte, que Deus criou aquele peixe para aquele exato momento, para que ele estivesse naquele exato local e no exato tamanho para poder engolir o Jonas. Deus fez uma verdadeira operação resgate para trazer de volta o nosso profeta Fujão para o centro da vontade de Deus. Muitos pensam que o peixe foi o castigo de Jonas. Não, crianças, não foi o castigo de Jonas. O peixe foi o meio que Deus usou para que Jonas não morresse afogado. O Jonas havia desistido de Deus, mas Deus não desistiu de Jonas. Muitos ficam curiosos perguntando, que tipo de peixe foi? Qual peixe? Foi a baleia? Se não foi a baleia, que peixe foi? Ah, crianças, o importante para nós é sabermos o que está relatado na palavra de Deus. Aquilo que nós precisamos saber, Deus deixou escrito para nós. O que não está escrito é porque não é tão importante. Sem dúvida, Jonas esperava morrer,
naquele mergulho livre. Porém, ele acordou dentro de um peixe e ele percebeu que Deus havia salvo a sua vida. Jonas queria fugir da presença de Deus, mas Deus levou ele para fazer exatamente a sua vontade. Sabe, em situações difíceis, as pessoas elas costumam ter dois tipos de reações. Uma, ou ela fica bem próxima de Deus, busca Deus, ou a outra, ela faz como Jonas, ela foge da presença de Deus. Nós aprendemos a semana passada sobre o sábio que toma a decisão certa e o tolo que toma a decisão errada. O profeta, ele fugiu de Deus e assim ele tomou uma decisão tola. Hoje, o nosso versículo está no Salmo 145, 18, que diz: Ele está perto de todos que pedem a sua ajuda, dos que pedem com sinceridade. Salmo 145, 18. E foi nesta situação, dentro do ventre do peixe, que Jonas orou ao Senhor. Você prestou atenção? Quando Deus chamou Jonas para uma missão muito importante, ele orou? Não, ele não orou. Ele não pediu a orientação de Deus. Quando ele comprou a passagem para fugir para a Espanha, ele orou? Não, ele não orou. Quando aquela tempestade muito forte atingiu o barco, estava acontecendo todas aquelas coisas dentro do barco, aquela confusão, enchendo de água, jogando as coisas fora para aliviar o barco. Jonas orou? Não, Jonas não orou. E quando o capitão foi lá e pediu para que ele orasse, ele orou? Não, ele não orou. Então, quando decidiram jogar Jonas no mar, ele orou? Não, Jonas também não orou. Mas ali, dentro do ventre do peixe, Jonas fez algo que ele recusou fazer desde o momento que Deus o chamou para aquela missão. Foi justamente ali dentro do ventre do peixe que Jonas fez uma das orações mais lindas que nós temos na Bíblia. Sabe, muitas vezes Deus permite situações difíceis da nossa vida para retirar de nós o desejo do mergulho livre e buscarmos a sua vontade. Mas quando Jonas começou a orar, ele começa a relatar momentos que ele viveu quando ele foi jogado na água. E um desses momentos foi que ele começou a afundar. E Jonas tinha certeza que ele estava perto da morte. Por quê? Naquela época acreditava-se que no fundo do mar era o mundo dos mortos. E Jonas achava que ele já estava bem próximo da entrada do mundo dos mortos. Jonas estava consciente de que não foram os marinheiros que jogaram ele, mas que Deus havia permitido que Jonas fosse jogado ao mar para dar a ele uma lição, para que ele pudesse estar no centro da vontade de Deus. Ele sabia que aquela era uma experiência para libertá-lo do mergulho livre. Jonas decidiu dar o mergulho livre, de fugir da presença de Deus. E agora ele está ali, dentro do ventre do peixe, vendo o seu sofrimento. Ele viu tudo aquilo que ele tinha perdido em querer fugir da presença de Deus. Mas Jonas agora, ele quer muito a presença de Deus. Ele ficou lembrando do templo, de quando ele ia no templo, que ele podia ali orar, arrependido dos seus pecados. Ele tinha comunhão com os irmãos, ele sentia a presença de Deus. Ai, como Jonas queria de novo
tudo isso na vida dele. Ele está com saudades do templo, ele está com saudades da presença de Deus. Mas ali dentro do peixe, a situação de Jonas é agoniante, você pode imaginar? Ali ele só tinha oxigênio, ele não tinha água, ele não tinha alimento. E o pior de tudo, sabe o que era? Cheirava peixe. Ele estava ali naquela situação bem difícil. E uma das frases da sua oração, quando ele está ali, ele diz: Tu, porém, me salvaste da morte, ó Senhor, meu Deus. Jonas reconhece que aquele peixe foi o instrumento de Deus para salvá-lo. O nosso versículo de hoje, no Salmo 145, 18, diz: Ele está perto de todos que pedem a sua ajuda, de todos que pedem com sinceridade. Jonas estava naquele momento gritando: Help! Olha só, Jonas está arrependido de ter dado o mergulho livre. O mergulho livre levou Jonas para as profundezas do mar. E quando ele chegou a esse estado, ele percebeu que pela misericórdia de Deus havia ainda a possibilidade de dar o mergulho na vontade de Deus. E Jonas estava assim com o seu coração grato a Deus, porque ele tinha essa oportunidade. E uma das frases da sua oração é essa: e cumprirei o que prometi. Mas o que foi que Jonas prometeu? Quando ele foi chamado para ser profeta, ele fez um voto a Deus. E neste voto, ele diz que tudo que o Senhor falar, eu falarei. O compromisso do profeta era ser a boca de Deus aqui na terra. Ele tinha que entregar a mensagem de Deus na íntegra. E Jonas agora, ele não quer mais quebrar esta palavra. Ele quer cumprir este voto que ele fez. Ele reconhece que a salvação vem do Senhor. Deus é que administra a salvação como deseja. Só que Jonas queria ser o administrador da salvação. Você percebeu? Ele queria a salvação só para o seu povo. Ele não queria que a salvação chegasse para o povo de Nínive. Deus é o autor da salvação e ele vai distribuir a salvação como ele quiser. Nós não temos o direito de dizer quem deve ser salvo ou quem não. Imagine você ter uma listinha. Olha, Deus, eu tenho esta lista aqui e eu vou orar para que essas pessoas que estão nesta lista sejam salvos. Mas eu tenho essa outra lista, que são as pessoas que eu não quero que sejam salvas. Você acredita que tem pessoas que fazem isso? Podem não ter escrito num papel, mas tem isso no seu coração. A salvação é um presente de Deus, não é um troféu porque você é bom ou porque você é ruim. É presente de Deus. A salvação se recebe pela fé. Não é algo que você faz para Deus, mas é aquilo que Deus, o Senhor, já realizou por nós. E por fim, Jonas reconhece que a salvação vem de Deus. O mergulho livre levou Jonas para o ventre do peixe. E ele percebeu que pela misericórdia de Deus ainda existia a possibilidade de dar o mergulho na vontade de Deus. E ali, dentro do peixe, naquele momento em que ele ora, ele dá o mergulho na vontade de Deus. Então, chega o momento de Jonas sair do mar. Mas como que isso vai acontecer? Antes de eu contar, vamos lembrar o que nós aprendemos hoje no início, quando o pastor Tiago nos falou sobre o mergulho sem limites. No mergulho sem limites, o mergulhador pode utilizar-se de um balão, um colete inflável ou ainda outro meio mecânico para subir bem rápido
das profundezas, não é isso? E para a surpresa de Jonas, naquela profundidade do mar, o grande peixe está de plantão para obedecer o comando de Deus, para devolvê-lo na praia, com um mergulho sem limites. O peixe subiu muito rápido para deixar o Jonas ali na praia. Talvez você esteja perguntando, mas por quê? Por que o Jonas demorou tanto para orar? O que houve? Por que ele demorou tanto para pedir help? Saiba que o pecado não confessado é como uma escama de peixe na sua garganta. Dá uma olhadinha no nosso slide. Olha, percebeu bem como está essa escama na garganta deste menino? Quando nós temos pecado, é como se tivesse essa espinha de peixe na nossa garganta e a gente perde o ar, não consegue falar. Por isso é importante, quando temos pecado, de estarmos confessando o nosso pecado, contando para Deus exatamente aquilo que fizemos de errado, darmos nome para o nosso pecado e aí nós seremos perdoados. E quando somos perdoados, então essa espinha de peixe sai da nossa garganta e nós podemos orar e falar com Deus. Vamos lembrar o nosso versículo de hoje? Salmo 145, 18. Ele está perto de todos os que pedem a sua ajuda, dos que pedem com sinceridade. Salmo 145, 18. Quando você ora, sabe o que acontece? Deus proporciona um mergulho sem limites. Não importa o quanto você está triste, o quanto você está abatido, não importa o que esteja acontecendo, no mergulho sem limites, você começa a orar e você sobe rapidamente para a presença de Deus e você vai poder desfrutar deste momento precioso da presença de Deus. Deus ouviu a oração do Jonas de dentro do ventre do peixe. Você pode imaginar? O ventre do peixe era o lugar mais improvável para uma pessoa orar. Mas Deus ouviu e respondeu à oração dele. E hoje ele também quer ouvir e responder à sua oração. Não importa a situação que você esteja, não importa se você está aí com essa espinha de peixe na sua garganta, é só confessar o pecado. Se você estiver passando dificuldades dentro do seu lar, se estiver problemas familiares, problemas na escola, não importa o que você esteja enfrentando, uma coisa é certa. Você pode dar o mergulho sem limites e subir rapidamente para a presença de Deus. E assim como ele atendeu o clamor de Jonas, ele vai atender o seu clamor. Então, bora mergulhar sem limites e desfrutar da presença de Deus? Eu vou dar o meu mergulho agora aqui. E você pode dar o seu mergulho aí, ou sozinho ou junto com a sua família. Vamos orar? Paizinho amado e querido, obrigada, porque através da vida de Jonas, nós estamos aprendendo tantas coisas, Senhor. É certo que Jonas errou muito, mas através dos erros dele, nós podemos aprender a fazer o que é certo. Jonas teve um coração tolo e nós estamos tendo a oportunidade de ter um coração sábio. Nos ajude, Senhor, a termos este coração sábio e estarmos, Senhor, sempre buscando a Tua presença, dando o mergulho sem limites para desfrutarmos da Tua presença através da oração. E que, ó Deus, nós possamos, com o coração sábio, estarmos sempre fazendo a Tua vontade, buscando a Tua presença.
E através da vida do Jonas, Senhor, nós estamos tendo a oportunidade de não cometermos os mesmos erros. Muito obrigada, Senhor, porque o Senhor nos deu a oportunidade de termos a Tua palavra nas nossas mãos e assim, Senhor, podemos ter as Tuas orientações para uma vida feliz. Nós oramos em nome de Jesus. Amém? Muito bem, vamos nos lembrarmos que na semana passada aprendemos que espiritualmente é tolice dar um mergulho livre, que é sabedoria mergulhar na vontade de Deus. O Salmo 145:18 diz: Ele está perto de todos os que pedem a sua ajuda, dos que pedem com sinceridade. Salmos 145:18. Quando uma pessoa ora, ela dá um mergulho sem limites e sobe rapidamente na direção de Deus para desfrutar da presença de Deus. Então, nesta semana, embora mergulhar sem limites. Aguardamos vocês no próximo domingo, às 9h45, para mais um Bora Mergulhar.